O fato que vou relatar aqui, por mais estranho que seja, foi muito assustador para mim. Por isso resolvi enviar para o seu canal. Muitos não acreditam, mas eu garanto que foi real e não uma ilusão ou algo parecido. Certa vez, eu estava viajando a trabalho em um domingo à noite. A data era 15 de fevereiro. Eu tinha saído de Vitória, no Espírito Santo, em direção a Governador Valadares, passando por Colatina. Para quem conhece, depois de Colatina, a estrada é péssima, principalmente chegando perto de Aimorés, em Minas Gerais. E foi neste trecho da estrada que eu mergulhei com o meu carro em um buraco enorme, quando desviei de uma cratera maior ainda. O pneu não chegou a estourar, mas esvaziou na hora, pois a roda amassou em vários lugares. A estrada estava pouco movimentada e meio sinistra, com uns barrancos de um lado e árvores do outro. E por sorte, um caminhoneiro parou para me ajudar. Como estava chovendo, não dava para ver a lua, e a estrada estava um breu danado. E depois de trocar o pneu, eu segui mais devagar, pois o próprio caminhoneiro disse que a estrada estaria ruim até chegar em Aimorés, e o meu step estava um pouco baixo, com pouca pressão. Pois bem, andando a 40 km por hora, não dava para ser mais. Em determinado momento, eu quase parei para poder passar por uma vala no meio da estrada. E quando eu passei por ela, olhei para o lado direito da pista e vi um cachorro magrelo, branco e malhado, com cara de coitado, olhando para o carro. Ele estava por entre as árvores. Eu nem liguei e segui o meu caminho. A chuva aumentou e eu continuei no mesmo ritmo. E mais ou menos a uns 15 km adiante, eu bato o farol em um cachorro, agora no lado esquerdo da pista. E adivinhe, era branco, magrelo e malhado, como o anterior. Aliás, idêntico não, era igualzinho. Eu achei uma estranha coincidência, mas fui embora, continuei minha viagem. E alguns quilômetros adiante, quase chegando em Aimorés, lá estava no acostamento direito um cachorro branco, magrelo e malhado novamente. E dessa vez eu fiquei assustado. E como a reação, saí rápido dali. Só não pisei muito fundo porque a estrada ainda estava muito ruim. Mas logo depois que passei por ele, um pouco mais à frente, a pista ficou boa novamente e só acelerei, parando somente quando encontrei um posto de gasolina com um borracheiro. Bom, ou esse cachorro era um grande corredor, ou conhecia ótimos atalhos na região, ou então, meus amigos, era uma assombração canina, ou seria, quem sabe, um anjo da guarda disfarçado. De qualquer forma, de noite naquela estrada, nunca mais eu passo. Bom, essa é a minha história. Espero que gostem. E obrigada por contá-la em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Certa vez, na época em que eu e o meu namorado morávamos na Europa, no ano de 2003, resolvemos sair à noite caminhando na rua. Era uma 00:30. Andávamos por uma rua deserta. Era época de veraneio. Poucos estavam na cidade. Nós íamos até um pub, o qual não era muito longe de onde estávamos. Por isso fomos a pé. Então surgiu um rapaz muito estranho, vindo na direção contrária. Ele tinha o cabelo preto, rosto branco como de um defunto, pois não parecia usar maquiagem. Os olhos eram pretos e fundos, e uma expressão abatida e séria. Vestia paletó preto e estava todo de roupa escura. Era magrérrimo e alto.
Aparentava estar na faixa dos 30 a 35 anos de idade. Até comentamos que poderia ser um dark post-punk, remanescente da época de 80, pois não era artificial como os atuais e nem tão jovem. Ele não nos encarou. Passou como se não nos visse. Então, ao passar por nós, olhamos para trás. O sujeito estranho deu um pulo, feito um gato, e subiu no muro de um estabelecimento ou casa, sei lá o que era, desses de tijolos. O muro era estreito e media mais ou menos 1,5 metro de altura. O estranho saltou e pousou com os 2 pés sobre o muro, sem escorregar nem nada. Deu um impulso, nem barulho fez. Foi feito um gato ou um pássaro. E, estando de pé sobre o muro, agachou-se como se estivesse pousando exatamente no lugar onde parou. Eu e o meu ex nos olhamos e não dissemos uma só palavra, porque achamos incrível a forma que ele realizou aquele pouso em cima do muro. Caminhamos rapidamente, nos afastando, e comentamos que não tínhamos entendido como o suposto Dark tinha feito aquilo pela altura do muro. E apesar de tudo, achamos o sujeito tão real aos olhos que seguimos normalmente para o pub danceteria. Na volta, vínhamos conversando sobre os acontecimentos divertidos na noite no pub. Nem lembrávamos mais do acontecido. Já eram umas 4 horas da manhã. Foi então que eu parei de falar. Peguei o braço do meu ex e ele olhou para o que eu tinha avistado. O sujeito estranho, pálido, estava exatamente no mesmo lugar, na mesma posição, sem se mexer. Parecia uma estátua. Como se nós não estivéssemos passando. Ele não piscava, apenas tinha os olhos distantes, fixos num horizonte imaginário. Dessa vez, ele estava mais assustador, porque do local que o avistamos tinha umas grades bizarras que ficavam na frente da vista. No meio da escuridão era uma visão macabra. Meu ex pegou na minha mão, atravessamos a rua rapidamente e falou: "Credo, acho que ele deve ser um vampiro." Mesmo não acreditando em lenda de vampiros, saiu naturalmente da boca dele a expressão vampiro, pois nada poderia parecer tanto comum como aquele homem. Chegou a me arrepiar quando eu lembro, porque uma pessoa ficar naquele muro estreito por todo aquele tempo, a julgar pela posição, pousado feito um pássaro ou gato, só uma criatura sobrenatural poderia ele ser mesmo. Sem contar o salto certeiro e equilibrado que nós vimos com os nossos próprios olhos. Realmente, eu não tenho dúvida de que o cara não era desse mundo. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Sempre que eu me lembro disso, eu sinto um arrepio subindo a minha coluna, fazendo o meu corpo se arrepiar inteiro. Um dia, como de costume, eu fiquei até mais tarde no escritório. Eu trabalho como web designer e estava acabando de fazer umas páginas que tinham que estar prontas para o dia seguinte. Eu moro praticamente do lado do escritório, a apenas uns 10 minutos andando, e tem um cara que sempre me dá carona para ir embora. Mas como eu fiquei até tarde, ele já tinha ido embora. Devia ser umas 11 horas da noite, e eu já estava muito cansado quando eu terminei tudo. Eu me despedi do pessoal que tinha lá. Sempre ficam umas 3 ou 4 pessoas de plantão, e fui embora para casa a pé. No caminho, eu sempre passo por uma casa velha, com uma cara de abandonada. Ela me dá arrepios, mas nada de anormal nunca aconteceu lá, até essa noite. Eu estava, como sempre, passando pela frente da casa, e quando eu estou de frente para o portão, eu vejo um vulto no fundo da casa. A casa tem 2 portões de grade de ferro,
o da rua e um separando o quintal da frente do quintal do fundo da casa, que estão sempre fechados. Parecia ser apenas uma pessoa olhando para o canto da parede. Eu achei estranho, mas não queria ficar lá para ver o que estavam fazendo. Então o vulto se virou e pareceu olhar para mim. Ele disparou na minha direção e eu achei que ele ia parar no portão do meio que estava fechado, mas aquilo simplesmente atravessou as grades do portão. E quando eu vi isso, eu disparei e corri rua abaixo. Quando eu olho para trás, aquilo atravessou o portão da frente e eu vi aquela nuvem negra correr atrás de mim pela rua. Eu comecei a berrar e a correr pela rua. Eu nunca havia conseguido correr tão rápido na minha vida toda. E depois que eu vi aquela sombra atravessar o portão da frente, eu não olhei mais para trás. Só corri feito um louco. Em menos de um minuto depois, eu cheguei em casa. E mesmo com todo o desespero que eu estava, eu consegui destrancar o portão da frente. E eu entrei correndo e tranquei tudo a casa. Eu estava com a impressão que assim que eu entrasse em casa e fechasse a porta, eu ia ouvir aquilo se jogando contra ela. Mas não aconteceu nada. Eu olhei pela janela e nada. Esperei um tempo, mas nada aconteceu. Eu fiquei tão perturbado com aquilo tudo que eu acabei dormindo com a luz acesa. Agora sempre que eu tenho que voltar andando para casa, eu faço outro caminho. Nunca mais quero passar em frente àquela casa. Tá aí o meu relato. Não é muito assustador, mas foi assim que aconteceu. Obrigado por narrá-lo em seu canal. Tá aí, galera. 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.